Salve! Chegou o episódio da revolta da vacina e você não pode ficar fora dessa. Vamos lá? Bom, a revolta da vacina aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, no ano de 1904. Mas antes da gente estudar o fato em si, o fato histórico, a gente precisa compreender o contexto do Rio de Janeiro e do Brasil naquele período. O Brasil, no início da República, no início do século XX, era um país assolado por epidemias, por vários tipos de doença, né? O saneamento básico não existia no nosso Brasil, né? No nosso país. Se não existia na capital da República, imagine nas outras cidades, né? O Rio de Janeiro, que era para ser a cidade modelo, né? A capital federal, era cometido por diversos tipos de doenças, de epidemia, né? Com taxas de mortalidade relativamente grandiosas para o momento, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai apresentar o Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro era completamente esquecido pelas autoridades públicas, né? O Porto do Rio de Janeiro não oferecia condições para quem trabalhava lá, para quem convivia lá, né? E o Rio de Janeiro, ao invés de ser conhecido como uma cidade maravilhosa, naquela época era conhecida como um túmulo dos estrangeiros. Vários países e tripulantes se recusavam a portar no Rio de Janeiro devido às condições sanitárias e às condições de mortalidade mesmo que o porto oferecia. Você veja que em 1895, né, já no início da República, quase que no século XX, um navio italiano de nome Lombardia vai atracar no Rio de Janeiro com 337 tripulantes e 234 vai falecer de febre amarela. Então essas eram as condições que o Rio de Janeiro oferecia, que o Brasil oferecia para os estrangeiros. Então os navios preferiam migrar rumo a Buenos Aires e não aportar aqui. Então isso trazia dificuldades financeiras, comerciais para o Brasil, pois as nações já estavam se recusando a aportar aqui. Então, eis que nesse contexto, né, surge a figura de Rodrigues Alves. Rodrigues Alves vai ser presidente do Brasil, né, vai ser empossado em 1902. Ele é um presidente civil, né, o terceiro presidente civil da nossa história, e ele vai ser um dos que vai ajudar a quebrar aquela ciranda dos primeiros presidentes militares. E tendo como meta principal civilizar, né, a cidade do Rio de Janeiro, né? Ele vai querer transformar o Rio de Janeiro, a capital federal, numa cidade modelo, né? Numa Paris dos trópicos, numa Paris da América. E para isso ele vai dar cabo ao seu projeto de derrubar os cortiços, os prédios centrais, né? A população menos abastada vivia antigamente no centro do Rio. Não moravam tantos na periferia e não tinha essa fixação de pessoas nos morros do Rio de Janeiro. Eles viviam naquele entorno ali do centro, né? Em cortiços, em edificações precárias, sem saneamento algum, né? Nessas condições bem sofríveis. E aí, imbuído por esses ideais civilizatórios, Rodrigues Alves vai querer embelezar o Rio, dar um outro tratamento ao Rio, e aí só no centro do Rio, para a construção da grande avenida dele, né, na Avenida Rio Branco, ele vai derrubar mais de 600 prédios, né, e as pessoas vão ser colocadas para fora, é o famoso bota abaixo, né, e aí a população carente, menos abastada, vai começar a povoar os morros do Rio de Janeiro. Assim vai se iniciar as favelas, a ocupação nos morros do Rio de Janeiro, quando eles forem expulsos daquele centro para dar lugar ao progresso, para dar lugar a um Rio de Janeiro na visão europeia mais bela, né? Com a maior dinamicidade, uma cidade que respondesse mais ao seu tempo, ao século XX que estava batendo na porta. Pois bem, esse bota abaixo praticado no governo de Rodrigues Alves, sob a prefeitura de Pereira Passos. Pereira Passos era um engenheiro e vai ser o prefeito do Rio de Janeiro. E Pereira Passos, juntamente com Rodrigues Alves, vai dar cabo a esse processo de civilização, entre aspas, do Rio de Janeiro, né? Com a derrubada de cortiços. E aí, nesse conjunto de coisas, eles vão chamar
o médico sanitarista, o jovem que tinha estudado, tinha se especializado no Instituto Pasteur, que é uma referência mundial na França, estudado microbiologia. E aí esse jovem Oswaldo Cruz vai assumir a direção de higiene sanitária no Rio de Janeiro. E aí vai dar cabo às suas ideias, tudo que ele estudou, né? Primeiro, Oswaldo Cruz vai combater a peste bubônica, né? Ele vai trazer novas ideias para o Rio de Janeiro e mudar as práticas antigas que não estavam surtindo efeito. Primeiramente, ele vai dar 300 réis para cada rato caçado, seja ele vivo ou morto, né? E assim ele começa a combater e definitivamente radicar a peste bubônica, que é aquela peste mesmo que vocês já ouviram falar lá da Idade Média, a antiga peste negra que ainda existia no Brasil em pleno período republicano, em pleno século XX. Só que esses 300 réis pagos para cada rato vai surtir efeito, mas vai encontrar sabotadores, né? Pelo menos 3 brasileiros que viviam na periferia ali do centro vão criar fazendas para vender ratos, para angariar fundos, vão ganhar dinheiro vendendo ratos. E cada vez mais os ratos proliferavam nas fazendas dele e eles vendiam e juntavam muitos réis na sua carteira, né? Então ele começa combatendo a peste bubônica, a peste negra. Depois ele vai combater a febre amarela, que, como a gente já viu, matou boa parte da tripulação do navio Lombardia italiano e matava todos os anos milhares de cariocas, milhares de brasileiros. E aí ele vai para Cuba, que era uma referência no início do século XX, nessa posição de acabar com a febre amarela. Lá, esse imbuído médico, esse jovem médico imbuído de ideais, né, higienistas e sanitaristas, ele vai a Cuba conhecer Carlos Finlay, que é o médico cubano que descobriu a causa da febre amarela. No Brasil, não tinha associado a febre amarela ao mosquito, nem no resto do mundo, né? Carlos Finlay vai ser um dos primeiros a associar a febre amarela ao mosquito. E aí ele volta para o Brasil imbuído de matar o mosquito, né? Com gases, né? E com enxofre, né? Ele vai formar uma brigada que vai ser apelidada dos matas-mosquitos, que vão adentrar em edificações, em prédios, né? Edifícios abandonados, tacando lá gás, tacando enxofre, e ele vai conseguir, em um curto período de tempo, acabar quase que definitivamente a febre amarela no Rio de Janeiro. No ano de 1910 não tem mais registro de febre amarela. A peste bubônica também ele vai conseguir erradicar do Rio de Janeiro. E aí entra em cena uma outra doença, né, extremamente mortal, que era a varíola. A varíola disseminava pessoas no mundo inteiro até o início do século XX, né? A gente tem números altíssimos de mortandade de varíola. E aí, mais uma vez, o nosso jovem médico, né, Oswaldo Cruz, vai entrar em cena com novas práticas. O que ele vai fazer, né? Ele vai conseguir, junto aos políticos, tornar a vacina obrigatória, né? A vacina era uma novidade para os brasileiros. Os brasileiros temiam a vacina, não conheciam, né? Então, essa medida ele vai conseguir, junto aos políticos, ser aprovada em 31 de outubro. A notícia vai vazar, vai se espalhar, a imprensa vai colocar nos jornais e imediatamente vai ter uma insatisfação diante dessa postura de vacina obrigatória, né? Por N motivos. Porque a população carioca se sentia invadida, né? Pelo fato de ser obrigatoriamente vacinado, por questões morais, a moral, né? Os costumes entram também nessa questão da revolta, pois as mulheres não se sentiam confortáveis em mostrar seus ombros, né? Visto que a indumentária, a roupa feminina, era completamente diferente da indumentária do século XXI no Brasil e no mundo, né? As mulheres andavam de outra forma, eram outras concepções de corpo, né? E da relação da mulher com o espaço público, né? Os homens vão se sentir ultrajados pelo fato de suas mulheres terem que levantar as mangas para os homens enfiarem a agulha. A desconfiança da população quanto à eficácia da vacina, pois ventilou-se, né,
a informação de que a vacina era feita a partir de pus da vaca, e que não deixa de ser mentira, é uma verdade, né? A vacina era obtida a partir do vírus da varíola que as vacas possuíam, né? E aí várias informações de senso comum foram ventiladas, dizia-se nas ruas, nas esquinas, que as pessoas que tomassem a vacina ficariam com cara de vaca. Então as pessoas têm essa aversão a essa vacinação obrigatória, né? E visto as insatisfações políticas com o governo de Rodrigues Alves, né? A oposição estava insatisfeita por ter perdido o poder, né? Os monarquistas, né, não engoliram a proclamação da República. Parte do exército não engoliu ter perdido o poder a partir da saída de Floriano e o poder ter sido entregue aos civis, né? Então vejam que jacobinistas, que eram a ala republicana, que tinham ideais mais sociais, florianistas, que eram um grupo do exército seguidor do Marechal Floriano, monarquistas, vão somar essa população insatisfeita com essa vacinação obrigatória. A população não estava satisfeita não somente com a vacina, estava insatisfeita com a carestia, com as condições sociais, com o bota abaixo de Pereira Passos. Então o caldeirão está completo para estourar essa revolta, né? Essa revolta vai se iniciar em novembro e a população vai virar bondes, vai tirar trilhos de bonde, trilhos de trens vão ser arrancados, né? Alguns bairros especificamente, eles farão barricadas e trincheiras, como o bairro da Saúde, o bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro, e vai ser uma revolta popular de tamanhos e proporções gigantescas, né? Os monarquistas e a oposição, mesmo sabendo que a vacina era positiva para a população e poderia salvar vidas, eles estimulam essa revolta porque eles veem nela uma possibilidade de chegar ao poder. Então vocês vejam aí os interesses políticos e individuais por detrás da fomentação dessa revolta. E é aí que o exército entra em cena. E o exército, com 300 cadetes, marcham para o Palácio do Catete para tomar o poder. Mas aí o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, declara estado de sítio e vai haver um confronto com mortes, né? No final do confronto, cerca de 30 pessoas morrerão, 950 ficarão feridos e centenas das pessoas envolvidas vão ser enviados para o Acre para fazer serviço forçado. Então aí a gente vê o choque de ideologias, o choque de mentalidade. Oswaldo Cruz, que teve uma formação, que teve a possibilidade de estudar no Instituto Pasteur e chegou no Brasil com esses ideais civilizatórios, entra em confronto com a outra ideologia, com a outra concepção de liberdade, né? Com outra concepção de existência, que era a população do Rio de Janeiro. Então é um episódio riquíssimo da nossa história. Oswaldo Cruz vai receber diversas críticas, vai receber apoio também. Depois de erradicar o Rio de Janeiro desses males que assolavam a capital federal no início do século XX, ele vai ser premiado em 1907 num dos principais prêmios da higiene sanitária do mundo lá na Alemanha. E aí depois ele vai ser reconhecido com o Instituto Oswaldo Cruz, né? Com nome de rua, com nome de praça, com nome de escola, né? Com instituições escolares. E Oswaldo Cruz, a história trata de colocar ele no seu devido lugar no panteão da história brasileira. Mas faltou definitivamente para ele aquele traquejo político, né? Compreender a cultura local. A pessoa que está trabalhando com política, é necessário entender a população e a sociedade que você está lidando. Então fica aí esse episódio, se inscreva no canal, compartilhe e aguarde o nosso próximo vídeo. Salve!